Oi, tudo bem com vocês? O meu nome é Tainá Aldrin, eu sou do Solarte Atelier e hoje eu tô aqui para apresentar para vocês o fio de malha extra premium da Fisher. O fio de malha extra premium é o primeiro e acredito que o mais conhecido fio da Fisher quando a Fisher iniciou, nesse ramo de fio de malha extra premium. Então, como o nome já diz, fio de malha extra premium, ele é extra premium, tem 25 milímetros de espessura no fiozinho. Se você pegar a pontinha dele e abrir numa régua, vai ter 25 milímetros de espessura. Ele tem 140 metros no novelo. E é importante essa metragem por metros, porque o que acontece? Quando você tinge o fio, o pigmento de determinada cor pode pesar mais do que de outra cor. Um fio mais escuro sempre vai pesar mais do que um fio mais claro, porque ele foi mais carregado de pigmento para poder chegar naquele tom. Só que a gente crocheta por metros quando a gente está fazendo ali na agulha. Então, com esse sistema de metragem, a Fisher garante que em todo novelo, independente da cor que você comprar, seja ela um amarelo ou preto, você vai ter 140 metros de fio por novelo. Então, isso é muito vantajoso. O fio, vou mostrar para vocês, tem um formato rolotê, olha só. Tá vendo aqui, ó? O que isso significa? Que a linha de corte dele tá dobrada lá pra dentro, olha. Ela não fica aparente, então o acabamento fica bem mais bonito na peça. Ele também tem a mesma espessura do início até o fim do novelo e com isso você economiza tempo quando você está fazendo a sua peça e você também acaba economizando dinheiro, porque às vezes quando a gente compra um fio residual, a gente acaba perdendo uma parte do novelo que está muito fina ou que está cheio de emenda, não consegue utilizar. A gente nunca sabe quantos metros a gente vai conseguir utilizar de um fio residual realmente, né? Com o fio de malha extra premium 25 milímetros da Fisher, você tem essa garantia da mesma espessura do início até o fim. A composição dele é de poliéster com elastano e essa composição faz com que o fio não perca o brilho, não desbote e também não dê bolinhas. Ele não tem um tratamento anti-peeling porque ele não precisa de um tratamento anti-peeling. A composição dele faz com que a longo prazo ele não venha a ter bolinhas. Todos os fios que vocês veem por aí que diz recebeu o tratamento anti-peeling ou anti-peeling é porque a composição desse fio vai fazer com que tenha bolinhas a longo prazo. E o tratamento anti-peeling, ele é um retardador desse acontecimento. Não significa que não vai aparecer bolinha. Vai sim aparecer bolinha. O tratamento anti-peeling só retarda isso. Então, é só com a Fisher que vocês têm 140 metros de fio no novelo, 25 milímetros no extra premium aqui que eu tô mostrando pra vocês. Essa cor é a Solar, tá? Ela é linda, né? Ó, deixa eu mostrar aqui. O nome dela é Solar. Além disso, a composição do fio também faz com que ele seja muito leve. Então isso é muito importante para quem trabalha com bolsas e também para quem despacha pelo correio, né? Porque a encomenda conta com o peso. Então isso é mais uma vantagem da Fisher para vocês. O pessoal perguntou que peças pode produzir com esse fio de malha. O pessoal que eu tô dizendo é o pessoal lá do meu Instagram. Então, o que tá acontecendo? A gente vai deixar os arrobas aqui embaixo para vocês seguirem, tanto eu quanto a Fisher. Mas lá no meu Instagram pessoal, eu falei para as pessoas, perguntarem quais dúvidas elas tinham sobre o fio, o que elas queriam saber de receita, que a gente ensinasse de receita com esse fio aqui. E na semana que vem eu vou fazer a mesma coisa com o próximo fio que a gente vai trazer aqui nessa série, onde uma vez por semana a gente vai apresentar cada um dos fios da marca com vocês. E de bônus a gente vai dar um passo a passo completo também, do início ao fim, para vocês poderem reproduzir com esse fio. Tá? Então, se na semana que vem você quer colocar qual é a sua dúvida sobre o fio que a gente vai apresentar, quer sugerir qual é a receita que eu vou trazer o passo a passo aqui para vocês, me segue lá no Instagram, segue a Fisher e fica de olho que você pode participar e escolher também. Nessa semana, o pessoal lá no Instagram escolheu essa peça aqui, olha. Tinha muito pedido de bolsa média
E aí teve pedido específico da bolsa borro. Eu postei lá se poderia ser a bolsa borro e todo mundo votou que sim. 100% das pessoas que votaram que sim. É uma peça linda, ela é a peça mais vendida aqui do nosso ateliê. Nesse modelinho eu coloquei ela com alça de mão, mas você pode personalizar ela, fazer ela só com uma cor ou com mais cores, né? E você consegue fazer uma bolsa desse tamanho aqui, com só um novelinho do fio de malha. Aqui eu usei duas cores, mas essa cor do meio era de restinho que eu tinha de outros projetos, tá? Se você quiser fazer uma peça inteira só com um novelo de 140 metros, você consegue. Então, olha só o custo-benefício que a Fisher proporciona para você. Com o valor de apenas um novelo, você consegue fazer uma peça inteira com o tasselzinho junto, tá? Não é só a bolsa, é a bolsa com o tassel. Ao longo do vídeo, do passo a passo, eu vou mostrar para vocês do quanto de fio do solar que sobrou e vocês vão ver que seria possível sim fazer a peça inteira e ainda o tassel com o restante que sobrou do novelo que eu abri para utilizar aqui. E é isso. Para trabalhar essa peça aqui em específico, eu vou utilizar a agulha de 5 milímetros. Aqui no novelo, a Fisher indica pra gente a utilização de agulha de 5,5 a 8 milímetros. Eu vou utilizar 5 porque eu quero que fique bem fechadinho o ponto e a tensão do meu ponto ela já foi mais apertada, hoje em dia ela é um pouco mais soltinha. Então, por esse motivo, eu vou utilizar a agulha número 5, mas você pode adequar de acordo com a tensão do seu ponto e também o resultado que você quer para sua peça. Eu vou começar aqui o centro com a cor lilás, fazendo um círculo ou anel mágico, simulando um primeiro ponto baixo. Eu tô com a ponta do fio virada na minha direção, passando ele para cá, vou dar a volta. Aqui em cima ele vai ficar assim, paralelo a esse primeiro que tá vindo aqui do novelo. E aqui embaixo a gente vai fazer um X e vai ficar o fio que tá vindo do novelo e também aqui essa outra pontinha. Lá em cima, vou fazer assim virado pra cá agora. Eu vou pegar o segundo fio, vou girar a agulha na minha direção. Vou passar por baixo do primeiro fio lá para o outro lado. Vou pegar o fio que tá vindo do novelo, vou trazer ele para frente e vou segurar agora. A gente vai ficar com duas alcinhas aqui, ó, na agulha. Eu vou segurar essas duas alcinhas para não desmanchar. Vou tirar a agulha e vou passar a agulha no sentido oposto. Ela estava vindo de trás para frente, agora a gente passa ela de frente para trás. E depois disso, busco o fio que está vindo lá do novelo e fecho aqui o primeiro ponto baixo do nosso anel mágico. Pronto, assim ele já fica bonitinho lá. Para essa primeira carreira, a gente vai precisar de um total de 6 pontos. Então, aqui a gente já tem o primeiro, eu vou fazer mais 5. Ponto baixo, a gente vai colocar a agulha por dentro do anel mágico, passando pelos dois fiozinhos. Busca o fio que tá vindo do novelo, traz ele aqui pra frente, laça o fio do novelo outra vez e passa por dentro das duas argolinhas que formam na agulha. Vamos contar quantos pontos tem? 1, 2, 3, 4, 5, falta 1, 6. Tendo feito os 6 pontos, eu vou ajustar um pouco meu anel mágico. Não precisa fechar ele 100% agora. Vou fazer o acabamento dessa primeira carreira. Puxo aqui o fio na agulha. Lá no primeiro pontinho da carreira, coloco a agulha de trás para frente no ponto. Engancho o fio que a gente acabou de puxar e tava à espera e levo ele lá para trás no trabalho.
Agora eu ajusto ele aqui na frente, para ele ficar com um tamanho idêntico ao dos outros. E vou colocar a minha agulha no centro do primeiro ponto baixo, porque assim como na aula do cachepô, a gente vai fazer ele em pontos baixos centrados. É a mesma base da cestaria. Vocês vão entender depois qual parte vai ficar diferente para fazer a bolsa. Então, aqui a gente tem o nosso primeiro ponto por onde a gente está passando o nosso fio lá para trás. Eu vou procurar aqui o centro do primeiro ponto. E esse primeiro ponto é sempre mais chatinho de achar. Mas depois dele, também nas próximas carreiras, fica bem mais fácil. Aí, vou enganchar esse ponto que a gente jogou lá pra trás e tava em espera. E tá vendo que agora aqui, ó, ficou sobrando muito fio, não precisa estar solto assim. Então eu vou puxar o fio que tá vindo lá do novelo pra ajustar esse ponto ali em cima e não ficar com essa sobra em excesso. Só tem que cuidar pra ter o suficiente pra simular lá com tamanho igual na frente, porque quando você puxa aqui do novelo, ele vai dar uma ajustada. Então, se certifica de que tem o espaço correto ali. Tá justo, você já pode puxar, fazer o fio que tá vindo da laçada ir lá pra frente, erguer ele, dar uma alturinha aqui, laçar de volta e assim a gente fez o fim da primeira carreira e o início da segunda carreira, que vai ser composta toda por aumentos. Então a gente fez a primeira carreira com 6 pontos baixos, a segunda carreira vai ter 12. Para cada ponto baixo que a gente tem aqui, a gente vai fazer 2. Só nesse primeiro que eu gosto de fazer o aumento dele, depois de eu fazer a carreira toda aqui no fim, porque eu acho que ajuda a peça a ficar mais redonda. Mas isso acontece do jeito que eu faço crochê, né? Você pode usar a finalização de carreira que você preferir e também se você quiser fazer o aumento aqui, já no primeiro ponto você pode. Como eu disse, um aumento a cada ponto. Então aqui tem um. Bom, aqui é o último ponto da carreira, eu já ajustei aqui o fio do círculo mágico para ficar bem fechadinho. E vou fazer o fechamento dessa carreira igual a gente fez na primeira carreira, puxando esse último fio, colocando a agulha de trás para frente no primeiro ponto, enganchando o fio e levando para trás, que a gente tinha deixado em espera, ajusta ele, coloca a agulha no centro do primeiro ponto e engancha o fio que estava lá atrás em espera, dá a laçada do fio que está vindo do novelo, a altura, porque vai ser o encerramento da segunda carreira e início da terceira carreira. Agora eu vou pegar aquele fio que está vindo lá do centro e vou passar ele aqui, antes de eu fechar esse primeiro ponto, para a gente ir arrematando ele conforme sobe a terceira carreira, que será composta de um aumento e um ponto baixo. Como a gente encerrou essa carreira aqui com um aumento, eu não vou iniciar ela com aumento aqui. Então vai ficar um ponto baixo, o próximo ponto é um aumento. Um ponto baixo. Baixo centrado, né? Que tá vindo do centro. A gente usa esse ponto porque ele é o ponto um dos que dá mais estrutura, né? No crochê. Esse cachepô aqui, ó, que tá retinho, bonito, também foi feito com fio de malha 25mm da Fisher. Então a gente tá vendo um ponto baixo centrado, um aumento. Mais um ponto baixo. E assim até o fim da carreira. A gente iniciou a terceira carreira sem aumento, então aqui no último ponto, se a gente fez tudo certinho, respeitando a alternação de aumento e ponto baixo corretamente, agora aqui o último ponto vai ser um aumento. Esse fio aqui é o fio que eu vim arrematando aqui durante toda a carreira. É bom que depois já fica certinho, a gente não precisa se preocupar com o arremate da peça. Então, um último aumento. Finalização da carreira.
e início da próxima. Então, o que eu faço para que a minha peça fique bem redondinha? Todo mundo perguntava lá na loja, falava que não conseguia deixar redondo, igual, enfim. Eu não coloco aumento sobre aumento. Sempre que é possível, eu gosto de alternar e colocar o aumento em carreiras onde ainda não teve o aumento, principalmente na carreira anterior. Então, agora, na quarta carreira, a gente consegue começar a fazer essa alternação. O início do trabalho está sob um ponto sem aumento. Vai ser um ponto com aumento na quarta carreira. Vou deixar para fazer esse aumento no fechamento da carreira, como eu gosto de fazer. Se você preferir, pode fazer aqui no início. Então, os próximos 2 pontos serão 2 pontos baixos centrados, sem aumento. E durante toda essa carreira, a gente vai fazer 2 pontos baixos centrados sem aumento, um aumento. Dois pontos baixos centrados e um aumento até o fim dessa carreira. Fechamento da quarta carreira é um aumento. E aí aqui, para essa peça que eu tô fazendo, eu escolhi que essa vai ser a quantidade de roxo que eu quero no centro da bolsa. 4 carreiras desse lilás. Vou cortar o fio, não precisa deixar muita sobra, a gente só vai usar um pouquinho para fazer o acabamento e depois o arremate. E vou puxar todo ele aqui para cima. Vou colocar de trás para frente a agulha lá no primeiro ponto, pegando as 2 alcinhas. Vou passar esse fio lá para trás. E eu preciso fazer para simular o último ponto, ele voltar de onde ele tá saindo. Então, eu vou ajustar aqui, vou colocar a minha agulha pegando essa alcinha aqui de trás e mais a alcinha de cima do ponto para sair no meio e puxar o restinho do fio tudo lá para trás. Aí, agora é quando a gente ajusta esse ponto para ele ter o mesmo tamanho que os demais. E esse fio aqui a gente arremata. Eu gosto de arrematar por baixo dos pontos, então na carreira de baixo da onde ele tá saindo, eu passo a agulha de frente para trás, puxo essa ponta desse fio aqui para frente e venho arrematando por baixo dos pontos que a gente fez, ó. Pego por aqui e passo. Você pode fazer isso com uma agulha menor para facilitar o seu trabalho, se você preferir, tá? Agora a gente vai iniciar com a segunda cor que eu escolhi, que é a Solar, que tá aqui atrás. E apesar da gente estar trocando de cor, a lógica de aumento que a gente vai seguir é a mesma. Tanto na questão de quanto tá aumentando, porque se vocês repararem, a gente iniciou com 6. Aqui a gente fez aumento em todos. Na terceira carreira a gente fez um aumento, um ponto baixo. Na quarta carreira, um aumento, 2 pontos baixos. Então, nessa quinta carreira significa que a gente vai fazer um aumento e 3 pontos baixos, cuidando para não colocar aumento sobre aumento. Nessa carreira eu tenho 2 pontos baixos sozinhos aqui que eu posso escolher onde eu quero colocar o meu aumento. Eu vou escolher colocar nesse segundo aqui, ó, logo antes do aumento. Você pode colocar no primeiro se você preferir também, não vai fazer diferença. Percebe que a nossa peça ela vai subindo bem redondinha, porque a gente não colocou o aumento em cima do aumento, fez essa distribuição? Ela vai continuar crescendo assim. E a gente pode seguir essa carreira de aumento até o tamanho que a gente quiser a nossa peça, a nossa bolsa. Eu vou fazer aqui até a gente ter um total de 6 aumentos, aliás, 6 pontos baixos entre cada aumento, que vai ficar o tamanho de uma bolsa média, uma bolsa de passeio. Então, vamos seguir aqui, iniciando com o nosso Solar. Você pode colocar a agulha em qualquer ponto que você desejar, como vai ser um ponto baixo centrado, a gente coloca no meio do Vzinho já. Puxa o fiozinho lá de trás para frente.
E já arrematando essa pontinha aqui, fecha o nosso primeiro ponto baixo centrado. Eu falei pra vocês que eu ia colocar o meu aumento aqui no ponto que tá sozinho logo antes do último aumento que a gente fez. Então, um ponto baixo centrado e um aumento de acordo com essa ordem que eu escolhi colocar aqui e iniciar o meu trabalho, né, na parte amarela. Agora, 3 pontos baixos centrados sem aumento. E o aumento outra vez. Então, a gente vai repetir isso até o fim da carreira. 3 pontos baixos centrados, um aumento. 3 pontos baixos centrados e um aumento. Cuidando sempre para os pontos terem o mesmo tamanho e deixando seu trabalho sempre bem retinho. Aqui no fim, a gente vai acabar com 2 pontos baixos centrados. Se você iniciar assim como eu, né? Aqui nesse primeiro, eu iniciei no primeiro ponto, logo depois do aumento na quarta carreira. Iniciei com um ponto baixo centrado, um aumento. 3 pontos baixos centrados, um aumento. 3 pontos baixos centrados, um aumento. Fiz isso até chegar aqui no fim da carreira, onde, com um total de 2 pontos baixos centrados, encontrando esse primeiro aqui, a gente vai ficar com 3 entre os aumentos. Fazer o fechamento de carreira. E vamos iniciar a próxima carreira, que vai ter 4 pontos baixos centrados e um aumento. Agora, como a gente tem 3 pontos sozinhos, é mais fácil da gente distribuir o aumento, né? É só colocar ele aqui no ponto do meio. Então, tô iniciando aqui, vou fazer pontos baixos centrados até chegar no primeiro ponto do meio. Então, a gente tem aqui 4 pontos baixos centrados, um aumento. A gente vai repetir essa sequência até o fim. 4 pontos baixos centrados, um aumento. 4 pontos baixos centrados, um aumento. Iniciando a próxima carreira, a gente tem que observar qual é a carreira que não tem aumento. Se a gente for ver, a carreira que não tem aumento são as carreiras que estão logo antes e depois do aumento dessa última carreira que a gente fez. Ó, aqui tem um aumento, essa carreira só vai ter aumento aqui e essa outra segue sem aumento. Então, como essa outra está seguindo mais por 3 carreiras sem aumento, eu vou colocar nesse ponto aqui o nosso aumento. Na última carreira a gente fez 4 pontos baixos centrados e um aumento, agora são 5 pontos baixos centrados e um aumento. Então, se tá logo após o aumento, esse primeiro ponto aqui também vai ser um aumento que eu vou fazer no fechamento da carreira. Então, aqui eu tenho que fazer 5 pontos baixos centrados. Cinco pontos baixos centrados e aqui, logo após o aumento da carreira anterior, um aumento. Vou continuar
seguindo essa sequência até o fim da carreira, aqui onde a gente vai fazer mais um último ponto para fechar o aumento. Então, 5 pontos baixos centrados, um aumento. 5 pontos baixos centrados, um aumento. Até o fim da carreira. Chegamos aqui à nossa 8ª carreira, a nossa última carreira de aumentos, onde a gente vai ter 6 pontos baixos centrados e um aumento. Continuamos com um círculo perfeitinho, olha só. Agora, a gente tem que ver onde que a gente vai colocar esse aumento. Tem que ser numa carreira que, numa fileira que ainda não tenha tido aumento. Pelo que eu tô vendo, é essa daqui, ó. Então, eu vou iniciar essa carreira com 1, 2, 3 pontos baixos centrados e um aumento. E agora a gente já pode iniciar a sequência dessa carreira, que vai ser 6 pontos baixos e um aumento, até chegar lá no fim. 6 pontos baixos e um aumento. Finalizei a última carreira de aumentos, onde a gente intercalou um aumento a cada 6 pontos baixos centrados. E agora é quando vai começar a ser um pouco diferente da cestaria. Porque agora que a gente terminou de fazer os aumentos para a peça crescer assim lateralmente e retinha, estruturada como ela tá, a gente precisa que ela faça aquela voltinha da bolsa. E para fazer isso é muito simples. A gente vai seguir as carreiras sem aumento. Então a gente vai fazer um total de 3 carreiras sem aumento para finalizar essa nossa bolsa. Então vai ser um ponto baixo centrado por ponto de base. Sem segredo. O acabamento de cada carreira igual à carreira anterior. Depois de fazer 3 carreiras direto sem emendas, é assim que a nossa peça fica, ó. Ela já tá com a curva toda prontinha. E a gente vai direto a partir do último ponto baixo centrado que a gente fez, iniciar pontos baixíssimos na carreira de acabamento. Então, aqui tá a agulha com o último ponto que a gente fez. Vou em seguida colocar aqui, pegando as 2 alcinhas do primeiro ponto da carreira, laçar o fio que tá vindo lá do novelo e passar direto por aqui. Vou fazer isso em cada um dos pontinhos em toda a volta. Chegando aqui no fim da carreira de pontos baixíssimos, a gente já pode cortar o fio que tá vindo do novelo. Não precisa deixar um pedaço de fio muito grande, só o suficiente pra gente simular o acabamento. Vou pegar esse fio do último ponto e puxar ele todinho aqui pra frente. Nesse primeiro ponto, que tá aqui inteiro deitadinho na parte da frente, passo a agulha de cima pra baixo, pego esse fio que tá saindo de lá. Agora, por trás, eu vou colocar no primeiro ponto aqui a agulha de trás pra frente e também ali nesse ponto da onde o nosso fio tá saindo e passando naquele primeiro ponto, pra trazer o nosso fio lá pra trás. Não pode puxar todo ele. E aí ajusta aqui na frente pro ponto ficar com o mesmo tamanho dos outros pontos. Agora a gente tem que simular aqui na parte de dentro. Tá faltando um pontinho aqui, tá vendo? Então eu vou colocar minha agulha aqui no meio. Essa vai ser a base do nosso ponto. Lá no primeiro ponto, coloco a agulha de trás pra frente, puxo o fio pra trás. E aqui agora eu tenho que inserir a agulha na base outra vez, pra fazer o nosso fio voltar
para onde ele tá saindo. E para fazer isso, eu vou pegar essa hastezinha aqui de trás junto com a alcinha de cima, olha, da onde o fio tá saindo. E vou puxar o fio todo lá para trás. Agora a gente simulou o acabamento. Aqui, para esconder esse fio, eu vou fazer igual a gente fez na parte roxa. Puxo ele aqui para frente e coloco por dentro dos outros fios. Aí você modela a sua peça para ela ficar bem bonitinha, bem certinha. Olha como ela fica estruturada, retinha. Eu sou suspeita para falar, eu amo esse modelo, acho que é um dos meus modelos preferidos de bolsa. E essa é uma metade. Você repete, faz outra igualzinha, que aí a gente vai costurar as duas juntas. Você pode fazer o acabamento dela com um zíper, mas você pode deixar ela também sem, porque quando você costura a maior parte dela, ela fica bem fechadinha, sabe? Geralmente as clientes gostam quando tem zíper, assim, então eu vou ensinar vocês como eu faço. Bom, eu tenho aqui um zíper de 15 centímetros, vocês podem utilizar do tamanho que for mais conveniente para vocês. E basicamente o que eu fiz aqui foi fixar ele com alfinetes desses daqui, com ele fechado. Eu vou costurar ele aqui utilizando uma agulha para costura normal e fio de nylon. Vou fazer toda essa costura aqui primeiro com o zíper fechado. Conforme a gente vai avançando aqui, vai tirando os alfinetes e sempre esticando o zíper para ficar bem retinho e o menos enrugado possível aqui em cima. Eu não sou muito fã de costurar. Se vocês quiserem, vocês podem colar o zíper. Eu vou costurar só porque é fio Fisher. E por ser Fisher, como ele é muito macio, muito leve, é mais fácil de costurar mesmo. Então, só por esse motivo que eu vou fazer o zíper costurado, porque obviamente, né, valoriza mais a peça você ter o zíper costurado do que colado. Mas se você quiser fazer colado, também tudo bem. Então eu vou costurar essa primeira parte aqui e já volto para mostrar para vocês como que ficou. Costurei o zíper todo aqui. Ó, costurei com fio de nylon, então praticamente não dá pra ver, vocês conseguem ver só onde tá a tensão, né, do pontinho. Bem rente ali, pra ficar escondidinho quando a bolsa estiver fechada. E o que a gente vai fazer agora? Vocês podem ver que aqui na frente eu usei marcador de ponto, né, onde tá o começo do zíper e onde tá o fim. Eu vou contar quantos pontos tem aqui pra gente marcar igual do outro lado pra costurar a outra metade do zíper. Então, 1, 2, 12 pontos. O zíper tá costurado. Agora a gente vai pegar a outra metade. Vocês podem ver que eu costurei o zíper no lado oposto, né, da emenda. Agora a gente vai pegar a outra metade, vai colocar aqui em cima, só pra gente medir e marcar 20 pontos, igual a gente marcou aqui embaixo, na parte de cima. Então, eu vou colocar um marcador aqui mais ou menos na mesma direção desse, nesse ponto. E o outro 12 pontos para cá. Agora que a gente já marcou, a gente pode abrir o zíper. E essa parte a gente vai fixar aqui nessa outra parte, igual a gente fez com os alfinetes. Vai fixar aqui e costurar. Depois de fazer isso, costurar essa outra parte aqui, eu volto para mostrar para vocês. Terminei aqui de costurar os dois lados, ficou assim. Quase não dá pra ver, né? Só dá pra ver os pontos de tensão. E aí aqui, se você fechar, você vai ver que ficou bem certinho as marcações que a gente fez. De 20 pontos de distância.
E agora a gente tá chegando na última parte da bolsa, que a gente vai ter que costurar e unir a parte onde não tem o zíper. Agora eu vou pegar aqui no início do zíper, onde a gente fez a marcação, e vou começar a unir pegando o primeiro ponto depois do fim do zíper. Então, a gente abre um pouquinho pra ver, tá aqui, ó. A marcação tá aqui, vai ser nesse e nesse daqui. Só a alcinha de dentro, olha. Pego o meu fio solar outra vez, posiciono aqui e puxo tudo pra cá. Continuo segurando aqui o fio, a pontinha, pra não passar tudo. Agora a gente vai pegar de volta só a alcinha de dentro dos próximos pontos de cada um dos lados. Então aqui e aqui. E vai fazer um ponto baixíssimo. De volta, só a alcinha de dentro. E vai fazendo um ponto baixíssimo. Isso vai criar uma camada de trança entre as duas partes e a gente vai fazer isso até chegar lá do outro lado. Sempre pegando só a alcinha de dentro do trabalho, buscando o fio fazendo um ponto baixíssimo. Quis deixar para terminar aqui junto com vocês só para mostrar que se as duas metades estiverem iguaizinhas, conforme você vai finalizando o acabamento, tanto a peça vai ficando perfeitamente estruturada igual, olha essa lateral, quanto vai dar bem certinho aqui na marcação de pontos que a gente fez e no alinhamento correto do zíper, que fica praticamente escondido. Deixa eu mostrar. Lá na peça. Quase nem dá pra ver. É isso, finalizando é só arrematar os fiozinhos ali de dentro, a gente já não precisa mais dos marcadores de ponto. E a sua bag borro tá pronta. Essa peça aqui eu escolhi fazer com duas cores. Eu vou montar ela pra vocês, tá? Porque os acessórios fazem diferença, né? Eu já volto num outro take com ela montada. Mas eu escolhi fazer com duas cores e eu queria dizer que se vocês quiserem, vocês conseguem fazer uma desse exato tamanho aqui que eu tô segurando na mão. Eu já vou medir em centímetros também. Com um novelo só, tá? Sobrou tudo isso daqui do novelo amarelo. O que eu usei do lilás aqui era restinho que eu tinha em casa pra fazer o centro. Eu gosto de fazer as peças com composições, né? Então você poderia tranquilamente fazer a bolsa somente com um novelo e ainda sobraria para você fazer um chaveiro, um tassel, alguma coisa nesse sentido. Então, vou mostrar aqui, ó, como tá ficando, vou finalizar a peça e já volto. Eu finalizei a minha peça colocando uma corrente, combinando com o centro. E você pode colocar quais acessórios você quiser. Alça de ombro, tiracolo, tassel também. Se vocês quiserem, eu posso ensinar outros acessórios. Para quem chegou até aqui o fim do vídeo, muito obrigada. Se vocês quiserem outros acessórios para personalizar as bolsas de vocês, comentem bastante, que aí a gente faz lá no Instagram da Fisher. O que vocês acham? Eu espero que vocês tenham gostado. Muita gente me pedia esse tutorial e eu fiz aqui contando tintim por tintim cada passo que eu utilizo para fazer as minhas redondinhas. Ela é a peça mais vendida do ateliê e eu sou muito fã delas.